Lucas Bove é paulistano, formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie, possui especialização em Finanças pelo INSPER. Empresário no segmento da construção civil, está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Foi eleito em 2022 com mais de 130 mil votos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Bove é vice-líder do PL e vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura. Suas principais bandeiras incluem a tolerância zero no combate à criminalidade, apoio ao agronegócio, defesa de políticas pró-mercado e reforma na educação para retirar questões ideológicas das salas de aula. Ele também é conhecido por sua atuação em diversas frentes parlamentares, como a de apoio ao Corpo de Bombeiros e a de prevenção ao suicídio e defesa da saúde mental na segurança pública. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista tem o prazer de receber hoje o deputado estadual Lucas Bove, do PL, vice-presidente da Comissão de Educação, também é o vice-líder do PL aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar em apoio ao Corpo de Bombeiros. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. A oportunidade de falar com o espectador da TV Alesp é muito especial porque a audiência é uma audiência extremamente qualificada. Quem vem assistir a TV Alesp realmente quer se aproximar do Legislativo e esse é um dos meus objetivos do mandato, desmistificar essa relação entre político, eleitor, político e população. Então, para mim, uma oportunidade única. Muito obrigado. Obrigada, senhor. E me acompanham para esta conversa os jornalistas, a jornalista, iniciando Renata Perobelli, da Rede Alesp. Olá. Obrigada, Renata. E Arthur Neves, também da Rede Alesp. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado a todos. Deputado, a gente inicia o programa falando da sua primeira entrevista aqui na Rede Alesp, logo no início do mandato, no dia 20 de janeiro de 2023. Na sua primeira entrevista, o senhor falou sobre as prioridades e os projetos para o futuro. Vamos acompanhar. Estou chegando agora na casa, fui muito bem recebido e vou defender as pautas que eu trouxe ao longo da minha campanha. Então, é o respeito às liberdades individuais de cada um, o respeito às liberdades mesmo. Eu estava vendo aqui vocês falarem de liberdade religiosa, é muito importante isso, né? Então, todas as pautas que trazem o respeito às liberdades do indivíduo serão defendidas por mim. É um tema que São Paulo precisa deslanchar no assunto da educação. E também o tema do agronegócio, que é de suma importância para o Estado de São Paulo. Nós estamos bem alinhados aí nas políticas que o governador pretende adotar. Então, vamos seguir nessa linha. Deputado, a gente viu que o senhor observou muito essa entrevista. Vou pedir com licença para chamá-lo de Lucas. E qual é a diferença do Lucas desta entrevista 2 anos atrás para o Lucas de hoje? A gente sabe que o senhor realiza um sonho de estar na política fazendo diferente. Fiquei emocionado de assistir a entrevista. Vocês começaram assim, fiquei emocionado de verdade. 20 de 1 de 2023, eu não tinha nem assumido ainda aqui. E, puxa, começaram bem. É um sonho realmente realizado estar na política. É algo que eu quis desde criança, sempre, eu já conto essa história inúmeras vezes, sempre sonhei, sempre imaginei. E não sei explicar o porquê. Não tenho família na política, não tenho absolutamente ninguém. Meus pais assistiam aos debates, nunca participaram de campanha, absolutamente nada. Meu pai é um engenheiro, tem 70 anos, trabalha até hoje. Minha mãe é uma dona de casa. É uma família de classe média. Tive a melhor educação possível. E isso foi o que me fez conseguir realizar os meus sonhos tão cedo, tão antes do que eu planejava. Então, para mim, a questão da educação é uma questão verdadeira e eu senti a falta, principalmente no meu espectro político, na direita, com todo respeito. Os parlamentares aqui fazem um trabalho excelente. Inclusive o Coimbra, por exemplo, em relação às escolas cívico-militares e tantos outros aqui. Mas eu senti a falta de debater a educação de maneira técnica, porque a ideologização
ou a desideologização, no nosso caso, que é a nossa proposta, ela é importante, mas não é só. Então, eu verificar que eu consegui dar andamento àquilo que eu planejei, eu não fiquei preocupado em nenhum momento aqui, porque eu sabia. Foi exatamente o que eu queria fazer, eu fiz. Se o meu mandato acabasse hoje, eu estaria muito satisfeito com a produção que eu tive aqui. Eu aprovei diversos projetos para educação, aprovei diversos projetos para o agronegócio, ajudei o governador em diversas situações, sou parceiro do Renato Feder e do Vinícius Neiva na educação, sou parceiro do Guilherme Piai na agricultura, faço um trabalho realmente ouvindo o que a população pede, o que a população precisa. Então, modéstia à parte, com toda a emoção que eu ainda estou aqui, eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu e minha equipe desempenhamos ao longo desses 2 anos. Fiquei muito contente em ver a minha entrevista e ver que a gente está conseguindo dar conta do recado. Que ótimo. Arthur Neves? Permita-me, Priscila, deputado sensacional, e me sinto extremamente honrado, porque no dia 20 de janeiro, naquele 20 de janeiro, eu estava presente naquele momento, daquela entrevista. Eu me lembro. E a gente observando, né, e o deputado Lucas Bove, à época, e o deputado Lucas Bove agora, depois de 2 anos, né, toda a trajetória do parlamentar aqui nesta Casa Legislativa. Sensacional, parabéns pelo trabalho do senhor e o desenvolvimento enquanto deputado parlamentar, homem, enfim. Deputado, o senhor falou à época, me lembro muito bem, sobre as questões do agronegócio e, propriamente dito, o assunto da educação, e o senhor se tornou o vice-presidente desta Comissão de Educação e Cultura aqui na Assembleia Legislativa. Entre as demandas que o senhor pensava à época e hoje, o que mudou, e trazendo em especial também o projeto de lei das câmeras nas salas de aula? Bem, eu consegui levar adiante grande parte dos projetos sobre os quais as áreas têm interesse. A primeira vez que eu consegui entender o funcionamento da casa aqui e vi que eu tinha a possibilidade de aprovar projetos, eu defini que eu queria aprovar um projeto voltado à educação e um projeto voltado ao agronegócio. Em contato com os produtores rurais, eu entendi que a primeira coisa, eu pensei em delegacias rurais, em monitoramento. A primeira coisa que nós queremos é endereço. O produtor rural não tem endereço, porque a área rural não tem CEP. Criamos, em parceria com a Google, sem ônus para o Estado, o projeto Rotas Rurais. Então, um QR Code, um código alfanumérico, você coloca no Google ali até offline, porque às vezes não tem internet, você consegue chegar ao seu destino. Pode pedir uma pizza, pode escoar a sua produção, pode chamar o SAMU, chamar a polícia. Quantos casos de violência doméstica eu ouvi o policial dizendo que não conseguia achar a vítima porque não tinha endereço? Segunda lombada, terceira árvore à direita. Não pode mais ser assim. E aprovamos o projeto em coautoria com o Guto Zacarias, que é um excelente colega aqui. Aprovamos um projeto em relação à educação financeira nas escolas. E eu cheguei um dia em Ribeirão Preto, liguei a televisão, no EPTV, no jornal ali do horário, no jornal regional, as crianças estavam mostrando que elas compraram produtos no atacado, venderam no varejo, aprenderam a fazer a dinâmica e com o dinheiro que sobrou pagaram uma festinha de formatura. Eu não estava tão manteiga naquela época, mas fiquei emocionado também, porque é muito bacana. Além de tudo, deu um resultado. Imagina essas crianças que vêm de uma escola que não tem condições de fazer uma festinha de formatura. Então, assim, esses 2 foram os 2 primeiros. Eu acho que, com todo respeito, a gente chegou chegando. E aí depois tiveram vários outros. O Pele da Carne, o da Robótica, um programa que traz benefícios para os professores. Então, acompanhamento de nutricionista, acompanhamento psicológico, físico, uma série de benefícios. Programa para policial militar ter casa com juros subsidiado. Ajudamos aqui na questão da redução dos impostos do ICMS para cadeias do agro. Então, assim, a gente fez bastante coisa. E o que mudou para mim, de verdade, assim, foi o fato de aprender a mecânica da coisa. A gente chega ansioso, a gente chega com a corda toda, 130 mil votos, nossa, eu vou lá no Instagram e falo mesmo. E a política tem que ser feita de uma outra forma, eu não digo que falta responsabilidade, mas com mais maturidade. Então, eu acho que a grande evolução é nesse sentido, da maturidade que a própria vida vai nos dando pelos trancos e barrancos e pelos sucessos também. Sempre uma oportunidade de aprender, né? Renata Perubelli. Deputado, o senhor é um deputado da internet. O senhor mesmo afirmou que o senhor foi eleito pelas redes sociais. O que mudou do Lucas de 5 anos atrás, 4 anos atrás para hoje, em relação a essa ferramenta?
Bom, falando em 5 anos, era o Lucas de 2020. Vamos colocar o Lucas do primeiro semestre aí, metade de 2020, tá? O Lucas de 2020 era o Lucas que estava se coçando para entrar na política, mas eu ainda estava Eu odiava a rede social, odiava a internet, tinha aversão. Eu fui o último a instalar o WhatsApp, assim, de todo mundo que eu conheço. Fui o último a ter Instagram, relutei até o final. Eu usava o BlackBerry Messenger, tinha um BBM. Vocês vão se lembrar, talvez em casa nem tanto, mas espero que os jovens estejam assistindo. 10, 15 anos atrás. Mas eu estou dizendo assim, é só a história de que eu rejeitava totalmente o online. Eu gosto do papel, eu gosto... Então eu era um cara que acompanhava, que lia jornal, que me interessava e que na internet só olhava. Eu nunca fui um comentarista, eu nunca fui um militante de internet, eu não participei de movimento, de rua, de absolutamente nada. Eu vim de uma frustração, de um cara que gostava de política e tive uma frustração numa eleição em 2020, onde eu tive que escolher, com todo respeito, entre 2 maus candidatos aqui para a cidade de São Paulo. Eu, como paulistano, como amante de política, fiquei revoltado. E resolvi, falei, poxa, um amigo meu, Caio Coppola, falou, sai do sofá então, vai lá. Começa a fazer, você leva jeito e tal. Era péssimo, assim, eu odiava. Eu sou muito tímido para esse tipo de coisa, para fazer na internet. Eu prefiro um bate-papo natural, assim. Então mudou isso. Não tinha o Lucas da internet em 2020. É outra pessoa. É a mesma pessoa, né? É o tal do avatar, assim. Eu procuro ser sempre muito natural, porque eu acho que o público percebe. Mas... É um novo palco, é um novo cenário para mim. Eu nunca fui desse meio, nunca fui da política, nunca fui do palco, nunca fui da câmera, então nem foto eu gosto de tirar, nem aniversário eu comemoro, sou bem low profile. Então para mim eu sou outra pessoa nesse sentido. Deputado, o senhor é reconhecido pelo setor agro como o deputado do agro. A gente citou já alguns projetos, a gente pode falar mais também das rotas dos vinhos. Como que o senhor iniciou essa sua identificação com o agro? Olha, o projeto dos Rotas Rurais começou ouvindo justamente a turma do agro. Então, essa aproximação foi natural. Eu relutava em dizer, eu nunca dizia que eu era o deputado do agro. E eu, nas minhas falas, dizia, olha, eu não sou do agro, porque eu ando a cavalo desde moleque, mas eu não considero isso ser agro. Não dá para o cara, entendeu? Ir no Vila Mix e falar que é agro. Não é. Agro é outra coisa. Primeiro de tudo é respeitar. E foi por onde eu comecei. Respeitando, eu falava, olha, eu não sou do agro, mas eu me interesso legitimamente, genuinamente, porque é o que movimenta a nossa economia, é o que paga o meu salário, é o que paga a saúde de vocês, a educação de vocês, ainda que seja de péssima qualidade e muito mal administrada, é da onde vem o dinheiro no Brasil. E é a nossa vocação. Nós vamos competir com Taiwan, começar a fabricar nanochip aqui no Brasil? Não vamos, a nossa vocação é agrária. Temos que trabalhar pela agroindústria agora. Então, fui me aproximando, fui falando, pessoal, aí veio uma demanda. Isso é interessante, as demandas virem. E, infelizmente, aqui na Lesp, eu não vou dizer uma quantidade para não ser leviano e não deixar ninguém chateado, mas são poucos deputados que falam de agro aqui. Se você comparar com a Câmara Federal, a FPA lá tem 200 e tantos, 300 e tantos deputados, 2/3 da Câmara, decide votações importantes. Aqui a gente não junta meia dúzia, de verdade, para encarar o problema. Então, eu fiquei muito feliz e comecei e aceitei o título assim, porque também não vou trabalhar com falsa modéstia, sabe? Eu sou o deputado do agro. Legal, eu estou aqui defendendo as pautas e, de fato, tem o Rotas Rurais, tem todo um programa que a gente tem feito junto à Secretaria de Segurança Pública para equipar as nossas polícias e as nossas guardas metropolitanas que apoiam também nesse sentido da patrulha rural, o nosso corpo de bombeiros, que tem uma ligação direta com o agro, os nossos projetos de educação. Nós colocamos o De Olho no Material Escolar, que é uma entidade do terceiro setor, que faz uma revisão do material escolar, junto à Secretaria de Educação e à Secretaria de Agricultura, e criamos o projeto Mestres do Agro. Os professores estavam sendo treinados, e é feita uma pesquisa depois, eu posso disponibilizar a vocês, preciso verificar a possibilidade de disponibilizar, eu só fui o intermediário, e os professores ficaram extremamente satisfeitos. Existiam materiais didáticos nas nossas escolas que iam falar sobre geografia e diziam, tinham 5 índios no território, o fazendeiro foi lá e matou 5, quantos sobraram? Ia falar de matemática, perdão. Então usavam assim um exemplo desse tipo, eu não estou exagerando aqui.
usavam exemplos desse tipo para denegrir o agronegócio. Então essas são as nossas batalhas, essas são as nossas lutas, para que a população, para que os jovens conheçam, para que eles respeitem o agronegócio. Ninguém está pedindo nada. O agro, pelo contrário, se o governo não atrapalhar, vocês estão vendo aí, mesmo com o governo federal tendo uma política pública devastante em termos econômicos e financeiros, o agro segue ali, entendeu? Então, é uma relação de respeito mútuo e é uma relação de parceria mesmo. Eles não me dão absolutamente nada, eles votam em mim porque acreditam no meu trabalho. Votaram da primeira vez e eu tenho certeza que vão votar ainda mais dessa vez porque acompanham o meu trabalho. E eu defendo as pautas deles, porque as nossas pautas, melhor dizendo, já que eu sou deputado do agro, porque eu acredito no trabalho, acredito na relevância do agro para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Arthur Neves. Deputado, retorno à questão da educação. O senhor falando sobre as imagens, o Instagram, as redes sociais, a internet que o senhor vem realizando nos últimos tempos. Haja visto, o senhor é incrível, tem uma comunicação bárbara e tem gravado muitos vídeos, tem se comunicado muito. Insisto ainda na questão da imagem. A imagem hoje é tudo. E aí retorno à questão da imagem das câmeras nas salas de aula. Como é que o senhor tem pensado isso? O porquê isso? Eu lembrei depois, na próxima pergunta que eu tinha esquecido, eu ia voltar com você nela. Eu acabei me perdendo aqui, desculpa. Olha, a realidade em que nós vivemos hoje é digital. Não dá para a gente ser negacionista e achar que a gente não é monitorado 24 horas por dia hoje. Qual de vocês aqui nunca presenciou com si próprio a cena de você falar que quer comprar um carro vermelho e à tarde o Google te mandar um carro vermelho? Diga para mim, quem é que não fez isso nunca? Então, assim, a gente é monitorado 24 horas por dia. É algo natural. Você é monitorado no metrô, você é monitorado no elevador do seu prédio. Crimes são solucionados por conta de câmeras de elevador. Sim. Você é monitorado nas ruas e os bandidos são presos nas ruas, apesar dessa posição triste aí do Ministério Público em relação à questão recentemente em São Paulo, sobre as câmeras na época do Carnaval. Enfim, é algo que, sinceramente, é a realidade. Então, por que não nós colocarmos câmeras, utilizarmos da possibilidade de tecnologia para prevenir crimes? O ambiente escolar, a sala de aula, infelizmente, nós temos que trabalhar com a realidade, não adianta ser romântico, esses temas são tratados com pragmatismo. O ambiente escolar é ambiente de uso de droga, é ambiente de tráfico de droga, é ambiente de bullying, é ambiente de agressão física, verbal, psicológica. É isso que acontece nas nossas escolas. E não se enganem quem acha que é em uma ou outra, que é exceção. A doutrinação é uma questão que eu não vou nem discutir nesse projeto. Se é exceção, se é regra, se é em 10, se é em 100, não importa. É um ganho acessório para mim. O importante desse projeto é prevenir esse tipo de coisa. E o programa se chama PROAP, Programa de Proteção ao Aluno e Professor. Eu convido a professora Bebel, o professor Gianazzi a melhorarem o projeto, a trazerem ideias, assinarem como coautor, melhorarem no sentido sem tirar a ideia central do negócio. Câmeras atrás, na sala de aula, de costas, os alunos de costas para a câmera com captação de áudio e vídeo. Hoje em dia, uma câmera com inteligência artificial pode reconhecer o momento que o menino, no milissegundo que o menino puxa uma faca de uma mochila. Deus me livre um negócio desse. Mas é a realidade hoje. Eu visitei uma entidade e tinha uns menores aprendizes que estavam tendo um curso ali. É uma parceria, uma questão social ali da entidade. E tinham uns 20, eu acho. Todos eles de escola pública e tal. Até, na minha opinião, pelo que eu perguntei da idade, até mais velhos do que me pareciam para estar nas séries que estavam. Eu não estou dizendo nada específico sobre ninguém aqui. E eu perguntei, qual das escolas de vocês, escolas estaduais, é ótima? Ninguém levantou a mão. Infelizmente, é uma realidade, é de se esperar, eu não esperava que falassem que era ótima, assim, infelizmente ainda é uma exceção, apesar do trabalho de reconstrução que está sendo feito. Qual é péssima? Nenhum levantou a mão. Qual é o grande problema? Ar-condicionado, aí um falou, é calor, tal. Nós estamos fazendo um trabalho de climatização tremendo aqui no estado de São Paulo e nós estamos, nosso mandato, contribuindo. Não é climatização. Qual é o problema maior, então? Aí um falou, o pessoal que fuma. Todos falaram, é verdade, é verdade, é verdade. Todos, Arthur. Falei, mas como assim? Fuma dentro ou fora da sala de aula?
Ah, dentro e fora. Mas como assim? Fuma cigarro ou fuma maconha? Ah, de tudo. Eu peguei meu cartão de visita, anotei meu telefone pessoal, dei para um, falei, passa para todos, eu quero saber o que está acontecendo nessas escolas de vocês. É uma vergonha. Como é que tem aluno... Gente, e eram escolas diferentes, regiões diferentes, tinham pelo menos umas 5, 6 escolas. Como é que todos levantaram a mão? E olha, eu sou base do governo aqui. O governador faz um bom trabalho, o secretário faz um trabalho fantástico, em termos de português, de matemática, de frequência, de vaga, de otimização de sistema, de atendimento sim aos professores, colocando, por exemplo, em prática o nosso projeto de lei aqui, que o governador sancionou. Então, tem muita coisa acontecendo, mas não dá para visualizar 62 mil salas de aula. Não tem a menor condição. Precisamos usar a tecnologia ao nosso favor. Os professores, pesquisa da POSP, os professores perdem em média 20% do tempo da aula para resolver conflitos. 20%. Num sistema que já é precário, que não goza da melhor qualidade, do melhor material, da melhor infraestrutura, dos melhores salários, das melhores condições de trabalho. Você vai submeter o professor a um aluno fumando maconha na cara dele, ameaçando ele? Isso é selvagem. Qual é a alternativa? Se tiver, eu aceito. Vai pôr detector de metal? Não vai resolver. Vai pôr cachorro farejando? Não vai resolver. Vai pôr um policial em cada sala de aula? Não tem efetivo, não vai resolver. 62 mil salas de aula. A PM hoje tem cerca de 80 mil policiais. E aí? Vai fazer o quê? Qual que é a alternativa? Sabe onde não precisa de câmera? Na escola cívico-militar. Que o índice é zero de bullying, de agressão. É zero, é traço. Só que o projeto inclui as escolas cívico-militares também. Isso é desideologizar o ensino de maneira prática. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de professor militante. Se militar, se falar de política para aluno de 15 anos, vai ser pego porque está errado. É só não fazer. Mas o objetivo central é proteger a integridade física e psicológica dos professores e alunos. Quem é contra isso é contra o professor. Quem é contra isso é contra o aluno. Quem é contra isso é contra a educação. Renata Perobelli. Obrigada, Priscila. O que significa para o Estado a sua frente parlamentar de apoio à vitivinicultura e ao enoturismo? E eu destaco aqui municípios que sempre foram de tradição cafeeira, como Espírito Santo do Pinhal, ali São João da Boa Vista, a gente tem para cá Jundiaí, que aí já é na Rota da Uva, mas tem Ribeirão mais para frente. O que significa isso? Como é que o senhor pode ajudar em relação também às suas emendas parlamentares para esse setor no maior estado do país? Olha, a vitivinicultura, ela, por óbvio, faz parte do agronegócio, então ela engloba uma bandeira, apesar de ser vista e tratada de uma forma diferente. E, na minha opinião, no Brasil, o vinho deveria ser tratado como ele é tratado na Europa. Ele é tratado como alimento, não como bebida alcoólica. É totalmente diferente, não dá para você colocar na mesma esteira vinho, uísque, vodka e assim por diante. O vinho é um alimento, o vinho faz bem para a saúde, o vinho é uma tradição, é uma cultura, é bastante diferente. E o nosso trabalho é no sentido do ICMS, da tributação, do plaqueamento das regiões, do asfaltamento das vias para chegar até lá, da criação do Rota dos Vinhos, que a pessoa vai carimbando. São dezenas de vinícolas. Eu, assim... A primeira vez que eu fui numa reunião, convidado pelo secretário Jorge Lima, de Desenvolvimento Econômico, foi em Cravinhos. Eu confesso que eu não sabia direito onde era Cravinhos. Assim. Outra coisa muito legal, agora eu conheço o estado de São Paulo com uma palma da minha mão. Eu, claro, tinha uma bela noção de geografia, mas, assim, Cravinhos fica ao lado de Ribeirão Preto, uma região montanhosa. Eu entrei na vinícola lá, eu fiquei encantado. O pessoal vai para o Chile... E dependendo da época, vai pagar muito mais para ver um negócio muito mais feio. Assim, negócio de primeiro mundo. Tem vinhos paulistas premiados lá fora. Tem queijos paulistas premiados na França. Uhum. É tipo... Entendeu? Então, é só não atrapalhar e dar uma forcinha. Faz um evento outro no Palácio, faz a frente parlamentar, luta pelas pautas deles, escuta o setor e faz o que eles pedem, o que eles precisam, apoia com emenda, manda recurso para promover evento, para fazer, sabe, essas melhorias. Então é um trabalho muito bacana e eu tenho aprendido. Me disseram que o primeiro mandato era para aprender a trabalhar. Nós estamos na metade, acho que estamos no caminho certo aí. Mesmo a questão das emendas que você mencionou. Você me chamou de senhor,
é um absurdo, mas eu vou te chamar de você, tá? Deputado. Então, assim, eu aprendi a trabalhar, eu não queria mexer com isso. Foram 100 milhões de reais em emendas, né, para o enoturismo e vitivinicultura. Foram, entre as emendas ao orçamento e as emendas impositivas e voluntárias, assim, o montante é impressionante. Assim como eu sou um dos 5 deputados que mais enviou emenda para a Secretaria de Segurança Pública, olha só, estou no top 5 ali, é uma pauta muito importante e não são as minhas bandeiras principais, né? Envio, obviamente, muito recurso para a saúde, para Santas Casas. E o bombeiro, também sou campeão de emenda para o Corpo de Bombeiros, pelo reconhecimento do setor, pelo trabalho que faz e pela necessidade que tem. Estamos pautando a emancipação dos bombeiros agora, importante tema. E o envio das emendas foi algo que eu fui aprendendo também, porque eu não queria mexer com isso. A gente sabe que tem muita fumaça em torno de emenda, né, para dizer o mínimo. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de que alguma coisa acontecesse no caminho, eu estou sendo bem genérico aqui, vocês me entendem, né? Que algo acontecesse no caminho e eu tivesse algum problema, sendo que não tinha absolutamente nada em relação a nada, porque eu não tenho, pelo amor de Deus, a minha conduta é totalmente oposta ao que é praticado por alguns. Então, eu não queria mexer com isso. Mas aí eu fui aprendendo, fui entendendo onde que eu posso fazer, o que eu posso fazer de maneira que seja efetivamente o recurso chegado à ponta, que a gente consiga fazer um diligenciamento. Então, meu trabalho é técnico. Eu tenho uma equipe à disposição na Lesp, o povo de São Paulo paga um valor altíssimo e eu tenho obrigação de ser eficiente. Eu tenho 23 assessores, gente. É uma média empresa. 23 assessores. E eu ocupo todos os cargos, que eu falava isso da minha campanha. Tem que colocar o pessoal para trabalhar. Enquanto houver bambu, a flecha. Se você não usar, outro vai usar. Então a gente coloca as pessoas, tem um organograma, a minha equipe é fantástica, tenho certeza que é uma das melhores da casa aqui, e a gente consegue fazer um diligenciamento e fazer o recurso chegar. A vitivinicultura é um exemplo disso, está explodindo no estado de São Paulo. Graças a Deus, graças ao trabalho dos produtores rurais. A gente só tenta não atrapalhar e dar uma ajudinha na medida do possível. Obrigada. Deputado, quando o senhor fala, vou pegar esse gancho que agora conhece praticamente todo o estado de São Paulo. Só em 2024, o senhor percorreu 25.355 quilômetros, fora 2023. O que mais lhe encanta quando você chega às pessoas e ouve as demandas? E é importante a gente destacar também essa sua participação da internet com os grupos de aplicativo de mensagens que o senhor chama, faz esse chamado para a população participar, trazer a demanda para o seu gabinete. O modelo é de ensaio e acerto, ensaio e erro, porque, como eu disse, eu não vim da política, o meu organograma é bastante qualificado, mas pouquíssima gente ali era da política. Eu fui agregando algumas pessoas que eu entendia, montando e arredondando o time. Então a gente foi aprendendo. O que me encanta é o interior de São Paulo, que sempre me encantou. É um negócio assim que eu me sinto em casa em qualquer lugar que eu vou. De verdade, é muita responsabilidade, é muito estresse. É um trabalho que realmente eu levo muito a sério, respeito muito o meu cargo, estou muito feliz, eu me divirto muito, assim. Aqui dentro, lá fora, eu gosto do que eu faço. Então, é muito bom, e de verdade, não é demagogia, é muito bom conversar com as pessoas, é muito bom entender. Tem um chato de vez em quando, claro que tem, em todo lugar tem, né? Até no almoço de domingo tem um chato, né? Então, é normal. Mas assim, via de regra é muito bacana e o pessoal, o que eu acho legal é que o pessoal confia. E eu faço questão de dar retorno. Isso é um das minhas principais metas dentro do gabinete. Os grupos de WhatsApp, a gente faz um baita de um trabalho de organização e de gestão para que todos recebam a informação correta, para que cada região receba a informação que é pertinente, para que cada grupo... Eu tenho um grupo de mães que quer falar de educação, eu não fico mandando pautas específicas do agro, mas quando eu faço o programa Mestres do Agro, que junta os dois temas, eu mando para os dois. Eu vou para Ribeirão, eu mando para aquela região. Eu vou para Presidente Prudente, eu mando para aquela região. Então, eu geralmente faço assim, pego a padaria mais bacana da cidade, assim, mais tradicional, e falo, vou estar lá às 4 horas para tomar um café. E o pessoal vem, bate papo e conversa, a gente pega, a minha equipe é muito a gente pega. E assim, eu já recebi pedido de rim pelo direct do Instagram, de verdade, é triste. E aí você precisa explicar para a pessoa que você não consegue, né, não vai fazer isso, furar uma fila ou pedir alguma coisa. E a gente chega a pedir o número e dizer, olha, nós vamos apenas verificar a sua situação, se está tudo certo, para
não dar esperança e tranquilizar a pessoa. Então, assim, vem de tudo. E onde a gente consegue, às vezes não tem nada a ver, assim, às vezes até eu recebo alguns questionamentos. Isso aí vai te dar o quê, sabe? Tem uma parte da equipe que é caveira, assim. Eu também, mas eu tenho esse lado, essa é a graça do negócio para mim. Então, mas isso aqui vai te dar o quê? Essa cidade, essa região, não sei o que eu falo, mas não, a pessoa veio, me pediu, nós vamos fazer, entendeu? Então, cansei de mandar emenda para reformar a base da Polícia Rodoviária, aí porque eu estava numa região nada a ver, rodando pra caramba, nem faz parte ali das regiões onde eu atuo. E eu parei, tomei um café, o cara falou, pô, aqui precisa fazer uma cobertura, não dá para mandar 150 mil lá no outro lado de onde eu trabalho. Eu falo, ah, beleza, a gente manda. Então, assim, a gente tenta ajudar, mandei para os 20 grupamentos de bombeiros, estado todo, a gente tenta ajudar. Então, ouvir essas demandas é uma parte muito gratificante mesmo, é bacana. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes o Arthur Neves vai fazer uma pergunta para o senhor que vai ficar para o próximo bloco para você. Desculpa. Fique à vontade. Religião. Como e de que forma trabalhar no maior parlamento estadual da América Latina este assunto, fé e razão? Fica aí a pergunta. No próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. O Conexão Paulista volta em instantes. Obrigada pela sua companhia. Estamos de volta com o Conexão Paulista, recebendo nesta edição o deputado estadual Lucas Bove, do Partido Liberal. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, está muito bacana o papo. No bloco anterior, o Arthur Neves deixou um questionamento para o senhor. Arthur, por favor, repita. Sim, obrigado, Priscila. Deputado, a exemplo, talvez, de uma carta encíclica escrita por João Paulo II, em 1998, se não me falha a memória, Fides et Ratio, Fé e Razão. O Papa trabalhava sérias questões no sentido de entender como administrar a fé, como não colocar a fé acima da razão, enfim. Trazendo para o Parlamento Paulista, pensando que o Estado é laico, o senhor como cristão, e a gente acompanha, inclusive pelas redes sociais, como e de que forma trabalhar isso no parlamento? Veja, para mim, interiormente, é tudo muito claro. Eu tenho na minha cabeça, e muito mais pela minha criação do que propriamente pela pelo meu catolicismo, porque apesar de católico, hoje em dia, muito mais praticante do que antes, eu estou muito longe de ser um bom católico, e esse é o primeiro passo, você reconhecer isso. O primeiro ponto é você saber que o Estado ele é laico, mas ele não é ateu. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o Estado laico, ok. Outra coisa é o Estado ateu. Uma coisa é o Estado justo, uma justiça cega, que condena o preconceito ao candomblé, mas também condena o preconceito ao evangélico, ao judeu e ao, sei lá, budista, e assim por diante, espírita. Isso é liberdade religiosa. Nós tivemos um projeto de lei aqui na LERJ do deputado Gil Diniz, que visava coibir invasões e manifestações dentro de igrejas e templos. Ele até colocou centros ecumênicos, salvo engano. Ele foi bem amplo. A esquerda barrou. Então, assim, do ponto de vista de fé, é uma guerra, é uma luta. Nós somos atacados diuturnamente. A religião vem sofrendo, principalmente o cristianismo, né, vem sofrendo ataques brutais. E nós estamos em guerra e nós não podemos nos furtar a falar sobre religião, a expressar. Vem um outro ali falar, você posta na igreja todo domingo, você quer mostrar que você é católico, quem é católico não mostra. Eu estou tentando incentivar as pessoas a irem. E todo domingo, quando eu abro a caixinha todo domingo de manhã. Um monte de perguntas. Já foi à igreja? Semana sem missa, semana sem graça. E aí, a qual igreja você vai hoje? Que igreja linda, que igreja é essa? Eu tenho 37 anos e durante um tempo eu convivi assim, e olha, como eu disse, uma família de classe média, um ambiente normal, nada fora do comum, nem muito ruim, nem muito bom, um ambiente normal entre meus amigos. Nunca se falou sobre religião entre amigos, assim. Hoje em dia as meninas vão juntas à igreja, as meninas do meu gabinete vão juntas à igreja, assim, combinam, domingo vamos à missa, não sei o quê. Então, é uma guerra. E a razão é razão, não tem nada a ver.
eu aplico a razão em como tratar as questões de religião. Mas a religião não tem razão. Você não vai conseguir explicar tudo. Essa é a beleza da vida, inclusive. Então, a única razão que eu coloco quando a gente trata a religião, estou tentando não dilmar aqui, estou tentando explicar a situação aqui exatamente como é. A única vez que eu misturo a razão e a religião é quando eu trato a religião. Então, você tem o direito de ser o que você quiser. É assim que eu trato com razonabilidade a religião. De resto, religião é religião, razão é razão. E o que me guia aqui na realização dos meus projetos é a minha convicção, é a minha consciência e é aquilo que eu acredito, inclusive do ponto de vista religioso. Eu nunca vou fazer um projeto que fira o que a Bíblia diz, que fira o que a minha religião diz, o que o meu Deus diz. Nunca vou agir de uma forma. Por isso que eu trato todo mundo bem, por isso que vocês me veem por aí pelos corredores cumprimentando da tia da limpeza ao presidente da casa. Por isso que os meus funcionários gostam de mim. Porque não é porque eu chamo eles de colaboradores, é porque eu respeito cada um a sua individualidade. Eu tenho de tudo lá no gabinete. Quer dizer, de tudo não. Mas tem uma diversidade muito grande de ideias, de opiniões, e esse é o embate importante. Então, para mim, as coisas são separadas. Mas a religião é o que guia a minha vida, consequentemente, a minha atuação política. Renata Perobelli. Deputado, trabalhar o jovem é muito importante. Você aprovou aqui a lei do programa Jovem Paulista. O governador Tarcísio de Freitas tem programas vitoriosos, que é o Prontos para o Mundo, que é o de intercâmbio, de mandar pessoas jovens de municípios de 5.000 habitantes. Um deles ser aprovado e hoje estar na Austrália, ontem embarcando para o Canadá. Mas e também tem o Provão Paulista, onde a pessoa jamais pensou em passar numa universidade pública, está ali sem fazer o vestibular, sendo aprovado. O que significa trabalhar o jovem no maior estado do país? Cuidar do futuro, né? Não tem outro caminho. Eu sempre, desde a campanha, eu digo isso, né? Como resolver os problemas da segurança pública? Educação. Como resolver os problemas da saúde? Educação. Como resolver os problemas da corrupção e da má qualidade dos políticos no Brasil? Educação. Como resolver o problema, sabe, todos os problemas econômicos, financeiros, os problemas de industrialização, de desemprego, de desempenho do país propriamente dito, de PIB, de tudo. Educação. E educação é um tema que ficou largado porque, honestamente, o pai e a mãe da maioria dos jovens, e aí nós estamos falando da maioria que estuda nas escolas estaduais, uma maioria que não tem condição, infelizmente, porque a escola, esse papo de mercantilização da educação é uma besteira. A educação, tudo que é de qualidade, ou a maioria das coisas de qualidade, são coisas públicas, são coisas privadas. A gente está vendo o paralelo entre o público e o privado no estado de São Paulo, no Brasil. Tem problemas? Tem problemas. Tem maus contratos? Tem maus contratos, como a gente tem aqui no estado de São Paulo alguns. Mas isso deve ser corrigido ao longo do tempo, respeitando a segurança jurídica do contrato. Então, eu entendo que o jovem é a forma da gente cuidar do futuro. E os pais e as mães estão preocupados hoje em dia em ter um lugar para deixar os filhos enquanto vão trabalhar e que o filho coma uma merenda de qualidade. Porque há poucos anos era fubá. Era um suquinho. Era água, um suquinho com pouco pó, aguado, dito pelas crianças, e uma maçã. Essa era a merenda. E criança de barriga vazia não aprende. Então, assim, criança no 40 graus fora da sala, uns 45 dentro, não aprende. Criança com o aluno fumando do lado, com o professor desmotivado, com o professor falando de política, não aprende. Então, a gente precisa cuidar. O Prontos para o Mundo é fantástico, a criança vira uma estrela na cidade, por isso cidade pequena. Vai na rádio da cidade, entrevista, a família vai, aí volta, faz festa, é emocionante. Os pais estavam emocionados, eu acompanhei o primeiro embarque com o governador Tarcísio e com o secretário Feder. O Jovem Paulista de Empreendedorismo, eu comentei com vocês anteriormente, é a aula de empreendedorismo e finanças que dá condição, porque o moleque hoje não quer mais fazer faculdade. Vou pedir licença para o senhor, porque exatamente entre os projetos, os diversos apresentados durante seu mandato, o programa Jovem Paulista, como a Renata citou, foi aprovado aqui na LESP, se transformou na Lei 17.743 de 2023 e a ideia é inserir os conteúdos sobre finanças e empreendedorismo nas aulas da rede estadual e promete aí trazer significativas melhorias para a juventude do estado. Vamos acompanhar o senhor falando. Aprovei um projeto de lei aqui, em coautoria com o deputado Guto Zacarias, do União Brasil, que regulamenta e implementa educação financeira nas escolas, no ensino médio paulista. Eu acho que esse, modéstia à parte,
vai ser também um grande marco para o estado de São Paulo. Os nossos jovens, as nossas crianças aprendendo não só a empreender, como também a cuidar do seu dinheiro. E onde aplicar o seu dinheiro, né, deputado? Hoje, as crianças, os jovens não querem mais ir para a universidade. E vou dizer uma coisa que geralmente algumas pessoas não gostam quando eu digo. E vou dizer da maneira mais honesta possível. Faculdade, universidade não é para todo mundo. Sim. Não é para todo mundo. Isso não é uma fala elitista, isso não é uma fala classista, isso não estou dizendo que você não pode ter o sonho. Eu só estou dizendo que se infelizmente você encarou uma dura realidade de ter um ensino defasado e você encarou uma situação onde você vai entrar numa faculdade e não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir terminar, vai se tornar um péssimo profissional e vai se tornar, se não tiver base, vai ser mal remunerado, você não vai conseguir ter sucesso e você vai acabar tendo que ir para outra profissão, mas você vai ter ido para uma faculdade, perdido tempo, não sei o quê. Então, nós temos algumas situações muito bacanas. As ETECs e as FATECs são um exemplo. Outro exemplo é esse. O menino sai da sala de aula, ele quer, sei lá, ser gamer, ser youtuber, isso tudo também. Aprovamos o projeto de robótica aqui, que hoje tem robótica em sala de aula. Então, assim, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, a menina quer empreender de uma forma ou de outra. Ele precisa aprender o básico, saber o que é um CNPJ, um CPF, o que é uma nota fiscal, como funciona. Isso amplia o raciocínio da pessoa, inclusive. Não é só sobre a pessoa abrir uma empresa. Mas assim, se o cara ou a menina quiser fazer brigadeiro e vender na rua, é claro que ele vai para o mercado informal, infelizmente, no início, não tenho dúvida. Mas você consegue dar um norte, ensinar como contratar uma pessoa, fazer uma conta. Então, isso é preparar o jovem para o mercado de trabalho com pragmatismo. São programas que preparam, prontos para o mundo, tem a festa, tem a brincadeira, mas ele fala outro idioma. Ele faz um curso antes, pago pelo Estado, e o melhor colocado vai viajar. E os professores também têm a oportunidade de ir. Educação financeira, como eu expliquei para vocês, na prática a coisa funciona, alunos vão aprendendo e tudo mais. São todos programas, o Provão Paulista é diferente de uma cota pura e simples. Sim. O Provão Paulista, ele beneficia os alunos da rede pública que, ao longo dos 3 anos do ensino médio, obtêm uma média condizente com o número de vagas estabelecida. Sim. O aluno tem que fazer prova e provar que ele conhece o conteúdo no primeiro colegial. É colegial que fala ainda, não é? Não, ensino médio. Mas o primeiro ano do ensino médio. Tá. O aluno, olha só, que vergonha, vice-presidente da Comissão de Educação. Só denuncia a minha idade. Não a minha competência. Vai, não me tomem por essa. Mas olha, ele tem que fazer a prova no primeiro ano do ensino médio e ter uma boa nota. Ele tem que fazer a prova no segundo ano do ensino médio e ter uma boa nota. Ele tem que fazer a prova no terceiro ano do ensino médio e ter uma boa nota. Isso significa o quê? Aliado a políticas de melhora do material escolar, de melhora da qualidade de vida e de salários e de benefícios dos professores, da melhora da frequência que subiu, muito. Da melhora das aulas de português e matemática, que aumentamos a quantidade, da melhora dos cursos em horário integral, das PEIs, que aumentamos a quantidade, das vagas noturnas, que não tem um aluno sem matrícula, aluno que trabalha durante o dia. Não é verdade quando falam isso. Então, com tudo isso junto, a gente consegue trazer uma situação melhor na educação. Então, assim, eu acho que é muito gratificante no final das contas. Arthur Neves. Por meio, então, dos trabalhos que o senhor tem realizado na Comissão de Cultura e de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa, o senhor conquistou uma vaga, inclusive, no Conselho da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, né? Eu gostaria que o senhor comentasse, então, quais seriam as ideias do senhor diante desse trabalho. Isso mesmo, uma das vagas é da Bebel, outra vaga do deputado Tomé Abduch. Muito bom de conversa, tragam ele aqui. Eu sei que vocês já estão cobrando ele. Então, o Tomé ficou 2 anos lá, fez um belo trabalho e, de uma maneira muito gentil, a gente conversou, ele entendeu que era importante essa troca de posição, esse rodízio e tudo mais. E eu coloquei o meu nome à disposição e fui aprovado por 3 votos a 2. Foi bastante, assim, não tem vida fácil aqui na casa. E estou levando a TV Cultura tudo que eu levo ao longo do meu mandato. Como vocês entenderam, pragmatismo. A TV Cultura é uma TV
tem uma parte, o Estado tem uma obrigação de ajudar, de participar, só que o Estado tem, infelizmente, um cobertor curto, por incrível que pareça. Um Estado tão arrecadador como São Paulo, além de perder muito dinheiro no Pacto Federativo, tem um problema muito sério que tem uma estrutura muito inchada. Ainda que tenhamos feito aqui a reforma administrativa, cortado 20% dos cargos, tem uma estrutura inchada. Então, não sobra dinheiro para algo que deveria sobrar. Porque a TV Cultura, ela tem o sentido de levar cultura, como o nome diz. Então, música erudita, o rádio, a TV, você só vai ouvir na TV Cultura. Programações que não têm, talvez, um apelo comercial, mas que sejam instrutivas, que sejam educativas, você só vai ver na TV Cultura. Desenho animado, que hoje em dia você não pode mais fazer comercial de televisão, só tem na TV Cultura. Assim, hoje em dia é muito difícil você ver. Então, ela tem um papel importante. E, na minha opinião, a despeito da opinião dos conselheiros, do presidente do conselho, do presidente do conselho curador, e isso é uma divergência fática e estabelecida sem que isso chegue perto de qualquer desrespeito, a TV Cultura tem uma programação muito politizada, muito enviesada, e acho que essa é uma visão minha, do Executivo, dos demais legisladores de direita e da maioria da população. O que eu ouço falar da TV Cultura é triste, quando eu falo no meu Instagram que eu estou na TV Cultura. E eu tenho uma história, eu aprendi a ler e escrever com a ajuda da TV Cultura. Eu assisti a Bambalalão, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, o X-Tudo lá, o Mundo de Bickman, que fazia experiências e não sei o que, era super legal. Então, eu tenho um carinho pela TV Cultura. Eu comecei a gostar de política também assistindo Roda Viva, além dos debates que eu comentei com vocês que eu assistia. Então eu quero que a TV Cultura tenha sucesso. E para ter sucesso ela precisa se modernizar, ela precisa ser autossuficiente, com o patrimônio enorme que ela tem de terreno na Barra Funda, que é o metro quadrado que mais valoriza na cidade de São Paulo. Não faz sentido. O SBT foi para Anhanguera porque, sabe, as coisas são como elas são. E a TV Cultura tem um orçamento enxuto. Eles fazem milagre lá, fazem um excelente trabalho com o orçamento que tem. Então, assim, o que a gente quer é que ela se modernize, que ela esteja pronta para o mundo capitalista, que tire na medida do possível, não vai fazer propaganda de cerveja na hora do desenho infantil, nem pode, mas que ela saia um pouco desse romantismo em algumas questões que são essenciais, não em todas. Eu entendo e respeito, o conselho lá é um conselho de gente de muito gabarito, de gente bem esclarecida e que prezam sim pela cultura. Então, eu respeito esses limites, mas precisa ter uma visão mais comercial e a programação precisa estar de acordo com o que a população quer assistir, ainda que não tão comercial. Se você faz um programa voltado para combater o racismo estrutural e ninguém assiste, nem a população negra, nem a população branca, você não está fazendo nada além de gastar dinheiro público e de, entre um pequeno grupo ali que produz o programa, dizer e se autossatisfazer dizendo que está fazendo um bem para a sociedade. Só que se ninguém assiste o programa, ele não se presta a seu papel. Então, são esses três pilares: modernização, autofinanciamento e uma programação que esteja mais alinhada com o que a população paulista assiste. Priscila, perdão, desculpe. Não, imagina. Mas eu não posso perder o gancho. E repito, o senhor neste exato momento está sendo assistido nos 645 municípios do nosso estado por meio da TV Alesp. De que forma seria melhor também trabalhar e investir cada vez mais nesta TV legislativa? Eu acho fantástico. Eu acho que o problema é também pragmático. Acho que a TV Cultura teria uma resistência tremenda. Assim, a fazer eu estou falando de algo maior, assim. Não estou falando de fazer um investimento ou outro. Estou falando de fazer um trabalho conjunto. O trabalho que vocês fazem aqui é de máxima qualidade. O trabalho das redes sociais da Alesp, não sei se é o mesmo grupo, não sei exatamente como funciona. Melhorou muito, evoluiu muito, parabéns. É muito bom o trabalho. Alex, né? Isso. Parabéns, muito bom o trabalho. O negócio está fantástico aqui. Então, é moderno. E o mais legal de tudo, a gente quando conversa, conhece um pouco mais vocês, pode até imaginar o que vocês pensam sobre política, mas é muito imparcial e ao mesmo tempo é muito assertivo. Então, o trabalho jornalístico, sobretudo, de vocês aqui, fora o restante, o informativo, é realmente muito legal. Eu tentei fazer no meu Instagram. Pedi para as meninas gravarem, as meninas até gravaram, como funciona a Alesp e tal. Me inspirei em vocês aí, mas não engajou tão bem assim. O de vocês está muito melhor. Então, eu reposto de vocês agora. É ótimo. É muito bacana, sabe? Eu acho que é muito importante. A TV Alesp,
está sofrendo diversas mudanças aqui, está evoluindo muito e para nós, como parlamentares, é essencial poder vir aqui, bater um papo, discutir, mostrar o trabalho, divergir. Eu quero participar de debates aqui, acho que isso é interessante, sabe? Fazer esse contraponto é muito bacana. E acho que a possibilidade de estar nos 645 municípios, eu que fui votado em 616, 95% do estado, poder falar com esses e aqueles que não votaram em mim, aqueles 29, né, que não votaram em mim, aqueles 19 que não votaram em mim, eu acho que é maravilhoso. Então, para nós é uma oportunidade. Quando tem evento fora, vocês nos acompanham, dependendo do tipo de evento, vocês vão lá fazer a cobertura, estão sempre presentes no Palácio, parece que encontro toda hora lá. Vocês fazem um trabalho mais de estúdio aqui, mas também a TV fica ligada na TV Alesp lá o dia inteiro. E vira e mexe, tem uma fala de um colega interessante, tem uma outra criticando, então assim, a gente acompanha muito. E tem mais engajamento do que muito Instagram, de muito deputado aí da casa, ó. Muito bom o trabalho de vocês. Merece mais investimento e mais apoio, sim. Obrigada, deputada. Que é um serviço à população. Desculpa, não é um serviço só ao parlamentar que está divulgando. Eu digo que a audiência é qualificada e parabenizo porque quem para assistir uma entrevista de sei lá quanto tempo com um deputado estadual de primeiro mandato que está fazendo um trabalho aqui e tentando acertar, é alguém que está interessado em política, é alguém que possivelmente votou, pode votar em mim, se concordar com as minhas ideias. Então, o trabalho é o cidadão. A eleição é de 4 em 4 anos, mas a política é todo dia. Oxalá as pessoas assistissem mais aí. Obrigado. Renata Ferrovelli. Deputado, o senhor tem 37 anos. O senhor, quando em entrevista podcast, que eu tive o prazer de recebê-lo quando iniciante aqui na casa, o senhor revelava que sempre gostou de política, sempre gostava de política. Inclusive, brincava com a minha xará, a sua irmã caçula, a Renata, com as bonecas dela e de eleição para coisas caseiras. Como é que é isso? Conta pra gente, vamos rir aqui um pouquinho. Eu fazia eleição na minha casa para decidir quem ia ser o presidente da casa. E a minha concorrente era a minha irmã, a sua xará, que é mais nova do que eu, 1 ano e 9 meses. E aí, eu queria ganhar a eleição, né? Então, eu pegava os meus bonecos, meus comandos em ação, meus bonequinhos, um monte, e cada um votava em um. Aí, pegava umas 2, 3 bonecas dela para votar. Então, acho que eu já fazia uma boca de urna ali, uma manipulação de votos naquela época. Ainda bem que eu evoluí nesse sentido. E quais eram os temas? E aí, só que eu não precisava dos bonecos, porque meu pai e minha mãe votavam em mim e minha irmã não estava nem aí, entendeu? Ela ficava tão brava com esse negócio, que eu falava que ela ia perder, que ela nem votava. Ela falava, eu não vou legitimar a eleição, não vou votar. Então, meus pais votavam em mim porque as propostas eram arrumar a cama todo dia de manhã, ajudar a lavar a louça, era ordem e progresso, era ordem e progresso, entendeu? E aí você comeu a comida, você arrumou a cama, você fez tudo, você ganha um chocolatinho no final, pode tomar Coca-Cola no jantar, enfim. Meritocracia, né? Desde... Isso eu não lembro quantos anos eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, assim, era moleque, era brincadeira, assim. E eu fazia a faixa, e era o presidente da casa e acabou, entendeu? Quando o pau comia, eu dava um tapa na mesa e falava, eu que mando nessa casa aqui, que eu sou o presidente. Priscila, se você me permite, uma perguntinha só. E bombeiro? Porque o senhor abraça muitos bombeiros aqui na casa. O senhor pensou quando criança ser bombeiro? Porque geralmente menino é bombeiro e jogador de futebol. O senhor pensou em algum momento? Eu era zagueiro. E o meu lema era passa a bola ou o jogador, os dois jamais. Então era o zagueiro meio grosso. Se eu conseguisse pegar a bola, tudo bem. Se a bola passasse, o jogador ficava, entendeu? Então, jogador de futebol sempre foi meu sonho, mas eu sempre soube que é mais fácil ser presidente do que jogador de futebol. E acho que hoje em dia os dois são caminhos muito distantes, mas acho que jogador de futebol já não dá mais, né? Bombeiro, engraçado, eu nunca tive o sonho de ser bombeiro ou de ser policial militar. Eu, antes de pensar em política, aliás, eu pensava em política como distante, mas antes de fazer administração, comércio exterior, eu pensei em fazer direito. Sempre me disseram para fazer direito, porque eu sempre fui comunicativo, em uma certa medida, assim. Então, direito, eu pensei em fazer jornalismo, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, mas também depois mudei. Teve até uma época que eu cogitei fazer medicina pela questão da troca, assim, eu falava que se eu for fazer, eu quero fazer oncologia infantil, assim, eu queria ir para o hard, sabe? Sim. Mas não tive competência para ficar 10 anos estudando, fazendo residência. Falei, não, quero trabalhar, tal, não sei o que, aí fui para administração. Então, foi esse o caminho, entendeu? Eu acho que é um caminho que vem sendo trilhado.
é um caminho que teve origem justamente nessa época, sabe? E isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz. E o bombeiro apareceu, o Coronel Munhoz trabalha comigo, o irmão dele, Coronel Diógenes, ele é o comandante do CBI-1, que é a região central aqui de São Paulo, Campinas e tudo, e trouxe as demandas. Tinha o Coronel Nishikawa, que fez um brilhante trabalho aqui na legislatura passada, não está mais aqui conosco, vem participar sempre dos nossos eventos, está sempre presente, mas não é mais um deputado aqui, não foi reeleito. E eu, com toda humildade, aí herdei o trabalho, e o bombeiro tem a ver com agro, tem a ver com educação, prevenção de acidentes, prevenção disso, prevenção daquilo. O bombeiro tem a ver com tudo, é a corporação mais respeitada pela nossa sociedade. 93% da sociedade paulista tem o Corpo de Bombeiros na sua maior estima, é a número 1, assim, vem antes do Exército hoje em dia, vem antes até da Polícia Militar, vem antes do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. Então, para mim, é só motivo de orgulho e eu consigo fazer um trabalho lá na ponta também. Mando uma viatura, agora em Piracicaba reformamos o alojamento feminino, que não tinha ar-condicionado, ventilador quebrado lá em cima, em Piracicaba. Imagina, era um forno. As meninas dormindo... Lá é batalhão de polícia, na verdade. Mas, da mesma forma, a gente faz bombeiro, faz polícia, manda EPI, equipamento individual, para o bombeiro ter uma melhora no dia a dia dele. Tem que ajudar também a fazer o campinho de futebol e a churrasqueira lá no grupamento, para eles poderem bater uma bola, fazer um churrasco no fim do ano, no meio do ano, dar uma relaxada. Então, é muito gratificante, é muito bacana trabalhar essa pauta do Corpo de Bombeiros. E veio graças à demanda que trouxeram. Foi mais uma que eu abracei e estou muito contente. Obrigada. Deputado, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do programa, mas o que o deputado Lucas Bovvi, e não o deputado, o que Lucas Bovvi faz nos momentos de folga? A gente acompanha que o senhor gosta de ir no estádio, é palmeirense, gosta de andar a cavalo, de estar com as crianças, os seus momentos de folga que a gente sabe também que têm sido poucos. Olha, graças a Deus tenho trabalhado muito mesmo, porque é uma característica minha, assim, tem momentos da vida que você não está muito cativado e tudo mais. Eu estou realmente muito motivado aqui. Como eu digo e repito sempre, é o sonho da minha vida se realizando e eu tenho muita alegria no que eu faço. Então, eu ponho muita energia. Os momentos em que eu tô descansando, eu geralmente descanso mesmo, sabe? Eu vou ao estádio, é raro hoje em dia, assim, vou menos do que eu gostaria, mas eu vou ao estádio de vez em quando. Sou palmeirense, quando estou no interior sempre gosto de ir também, então tem o Botafogo de Ribeirão Preto, óbvio, sempre, mas tem o Velo Clube lá em Rio Claro, tem o 15, tem o próprio comercial, tem o Come Fogo lá em Ribeirão, que é o Botafogo Comercial, Imprudente, tem o Grêmio, é muito bacana, assim, eu gosto de acompanhar futebol, assisto, futebol brasileiro, eu sou da geração Chelsea, Barcelona, essas coisas, eu nem sei o que está acontecendo, eu sou da geração que ainda acompanha o brasileiro. Inclusive, estou próximo da Federação Paulista, fazendo um trabalho com futebol feminino, com futebol masculino de base pelo interior, política de esporte junto com educação, cultura, é muito bacana. Então, eu gosto de futebol, eu fico em casa, assisto série, assisto televisão, vejo livros, leio livros, assisto documentários, tenho 3 afilhados, então, um em São Paulo, um em Campinas e um em Itupeva. Então, assim... até quando eu quero ver meus afilhados, eu tenho que adicionar alguns quilômetros. Não está nessa conta aí dos quilômetros rodados, é só do mandato, mas eu tenho que adicionar alguns quilômetros. E só de 2024. Só de 2024, tá vendo? Então, por exemplo, carnaval, vou ver um afilhado em Itupeva, depois vou tentar ver a outra em Campinas, não sei se ela vai estar viajando ou não ainda. Volto para São Paulo para ver meu outro afilhado. Vou pular carnaval de afilhado em afilhado, assim, descansar um pouquinho. Gosto de tomar um solzinho, acho que faz bem, dar uma relaxada, uns 15, 20 minutinhos. E é isso, gente, eu sou super tranquilo, super caseiro, até porque, como você disse, agradeço, a gente trabalha intensamente e quando eu posso desligar um pouquinho, porque é difícil desligar, então quando eu tenho 2, 3 dias para desligar, eu realmente tento fazer. Deputado, antes de agradecer a todos vocês, eu li há esses dias uma frase que vai muito de encontro ao que nós falamos sobre a educação aqui, né? Que a importância da educação se dá, pois ela desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos e na construção de uma sociedade mais justa e próspera. E acredito e tenho visto que é nesse objetivo que o senhor trabalha. Educação tem que ser tratada de maneira pragmática e não ideológica. As questões ideológicas, elas são abolidas quando você tem o ensino de qualidade. É natural do sistema. Quando você tem um ensino de qualidade, você
deixa de lado isso, porque você tem um professor consciente, mais bem preparado, um aluno consciente, mais bem preparado, o envolvimento dos pais é fundamental, também conscientes e bem preparados. Então, a educação é tratada com pragmatismo. Ordem e progresso. Sem ordem não tem progresso. E as salas de aula no Brasil são desordenadas. Esse é o primeiro passo. Não adianta discutir banheiro neutro enquanto nem banheiro tem regular. Os alunos, os professores usam uma fossa. Não adianta discutir linguagem neutra enquanto os alunos são analfabetos funcionais. Percentual altíssimo. Estou falando nível Brasil. São Paulo vem melhorando, mas ainda falta muito. O governador vai ficar aqui mais um mandato, com certeza, e nós vamos ter 2 mandatos aqui de Tarcísio, de Feder e de uma melhoria contínua na educação, porque é a base de tudo. Senão nós vamos só enxugar gelo, tapar o sol com a peneira e não vamos resolver os problemas do Estado de São Paulo. Essa é a visão do governador, longo prazo, essa é a visão do Lucas na física, que pensa para frente, do Lucas na jurídica, como deputado, que pensa para frente, e essa visão do Estado de São Paulo tem que ter como locomotiva do Brasil, e certamente é a visão do Parlamento Paulista, aqui do maior parlamento da América Latina. Olhar para frente, fazer um trabalho sério, pragmático e colher os resultados. Obrigada, Arthur Neves, Renata Perobelli. Obrigada. E mais uma vez, deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Estou à disposição. E lembre-se, toda quinta-feira, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.